uma movimentação do governo federal para dar apoio, seja na reconstrução, seja na ajuda humanitária. Ministros vão viajar nesse sábado ao Paraná para coordenar as ações de apoio às vítimas do tornado que atingiu essa região de Rio Bonito do Iguaçu. Essa comitiva vai levar equipes da Defesa Civil Nacional e técnicos do governo federal para avaliar os estragos e iniciar esse plano de reconstrução. Sobre esse assunto e também sobre essa movimentação, eu vou falar com a Beatriz Pataro, que está lá direto de Brasília e vai trazer esses detalhes, todo esse planejamento. Bom dia, Beatriz. Oi, Isabela, bom dia a você, bom dia a todos. A gente recebeu essa informação agora há pouco. O que a gente sabe até agora é que a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, e o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, vão embarcar na manhã deste sábado em um voo da Força Aérea Brasileira para a região de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Também vai com eles para Rio Bonito do Iguaçu o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, o SENADE, que é o Armin Braun. Também, essa equipe completa, com várias áreas, pessoas, técnicos de várias áreas. Então, também estão nesse voo equipes da Defesa Civil especializada em socorro e ajuda humanitária e em reconstrução. A ideia, a missão é levar apoio do governo federal às vítimas dessas cidades que foram atingidas pelo tornado e começar aí uma análise do que precisa ser feito. Vai ter uma coordenação feita pelas prefeituras das cidades, pela Secretaria de Relações Institucionais e também pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Então, primeiro é fazer esse mapeamento, ver o que precisa ser feito e começar a reconstrução desses locais. Há uma orientação, uma determinação do presidente Lula para que todo o apoio seja levado à população atingida. A ministra Gleisi Hoffmann publicou há pouco também em uma rede social falando sobre a ida para essa região e que a ideia é, então, como eu disse, fazer um mapeamento, ver o que precisa ser feito para já começar a reconstrução e dar apoio às pessoas, às famílias dessa região que foram atingidas. A gente vai seguir acompanhando, Isabela, para saber exatamente o que de forma concreta vai ser feito inicialmente, quando essa reconstrução começa e quais serviços vão ser oferecidos de apoio a essa população imediatamente também. A gente segue acompanhando então essa movimentação de equipes daqui de Brasília que seguem para a região atingida pelo tornado. Muito importante, Beatriz, a saída, até porque já foi confirmado pelo próprio governo federal que será feito um reconhecimento sumário de calamidade pública, a depender dos pleitos dos prefeitos, dos governadores, mas o governo federal também já se colocando à disposição. O senhor fala da PEC da transição. Deputado, a PEC da transição se deve ao fato de que vocês deram um calote nos governadores ao se apropriar do ICMS de combustíveis. Nós tivemos que pagar 27 bilhões de reais de indenização para os governadores, que vocês surrupiaram durante a eleição para baixar artificialmente o preço da gasolina durante o processo eleitoral, tentando levar o eleitorado a erro. Vocês deram calote nos precatórios. Nós estamos falando de 60 bilhões de reais. Como é que o senhor quer que o Estado brasileiro honre o calote que vocês deram? Com que recurso que nós vamos arcar com esse pagamento? Vocês aprovaram, só que vocês esqueceram de prever, deputado, fonte de financiamento. O senhor sabe quanto que nós vamos ter que pagar o ano que vem de um Fundeb que vocês contrataram sem fonte de financiamento? 40 bilhões de reais. E faremos isso com muito orgulho de ter conseguido repor o piso da educação e o piso da saúde. Vocês sabem quanto vocês tiraram da saúde? O orçamento da saúde esse ano é 80 bilhões de reais superior ao de 2022. Sabe por quê? Vocês deram um calote na saúde, deram um calote na educação, deram um calote nos precatórios, deram um calote nos governadores. O senhor acabou de afirmar que quem está no Bolsa Família está desempregado. O senhor nem conhece a lei do Bolsa Família desse governo. No nosso governo, quem está empregado não perde necessariamente o Bolsa Família. Mas o senhor não sabe nem um dado dessa. É lei aprovada no Congresso Nacional, é obrigação sua saber o que uma lei aprovada no Congresso Nacional diz. E o senhor desconhece, mas isso está tão distante do seu universo conceitual. O senhor é incapaz de conceber a ideia de uma pessoa que tem um salário baixo
ter um complemento de renda básica para manter a sua família alimentada. Nós estamos aqui numa comissão de agricultura. Vocês deviam ser os mais preocupados em alimentar a população. Vocês legaram 33 milhões de pessoas passando fome e o presidente Lula, de novo, tirou do mapa da fome. E quem não paga? Só quem não paga. Quem paga não está pagando um centavo a mais. Agora, uma pessoa ganhar mais de 1 milhão por ano e pagar 2% de imposto de renda? O senhor acha isso justo? Uma pessoa aplicar num título privado e pagar menos imposto do que quem aplica em título público, sem que o dinheiro vá ao destinatário? O senhor acha isso justo? O senhor acha que nós deveríamos manter as BETs sem cobrança de imposto, como vocês fizeram por 4 anos? As BETs acabando com a vida das famílias e remetendo todo o dinheiro para fora do Brasil, sem pagar nenhum imposto que uma farmácia, uma padaria, uma loja de periferia paga? Vocês concederam às BETs o maior incentivo fiscal da história do Brasil, 4 anos sem pagar imposto. Eu queria aqui que cada um dos meus colegas, 81 senadores, colocasse o rosto para dizer para a população brasileira por que é contra taxar grandes fortunas. Qual é o problema de se taxar grandes fortunas? E eu falo por quê. Porque essa casa, assim como o Congresso, legisla de forma contundente para atender determinados interesses. Agora, para atender a população que mais precisa, porque se a gente taxar grandes fortunas, serão mais de 40 bilhões de reais de arrecadação para implementar políticas públicas, para reduzir desigualdade, para dar educação pública de qualidade, segurança pública para a população, saúde pública. Eu faço essa provocação, eu tenho um carinho especial para cada senador e senadora, mas quando eu vejo aqui que muitos não querem enfrentar o tema de taxar grandes fortunas, eu fico me perguntando que motivo os leva a não enfrentar esse tópico, mesmo porque, volto a falar, taxar grandes fortunas é atingir nem 1% da população brasileira, de 220 milhões. Por que nós não enfrentamos esse tema aqui? Qual foi o ministro que recebeu dinheiro na campanha eleitoral dos ladrões da Previdência? Foi do PT? Foi do PDT? Não. Foi ministro do Bolsonaro. Dinheiro na conta, está lá comprovado. Está o sigilo dele. Não precisa quebrar o sigilo, porque tá na conta, já está na conta de campanha. Foi do PT? Não, não foi. Foi do PDT? Não, não foi. Foi de vocês. Foi o ministro do Bolsonaro que ganhou dinheiro na conta da campanha. Os que roubaram a Previdência escolheram quem é que eles iam investir na campanha, quem é que eles queriam eleger. O esquema criminoso explodiu a partir de 2019. Foi durante o governo Bolsonaro que as entidades fantasmas receberam os ACT. Foi durante o governo Bolsonaro que afrouxaram as regras de fiscalização. Foi durante o governo Bolsonaro que esta engenharia criminosa ganhou corpo. Agora, como disse muito bem o senador Randolph, que nos diferencia o que fazer quando a gente descobre a corrupção. Em 2019 foi descoberta a corrupção e não fizeram nada. Aliás, nós vamos ter que convocar o Paulo Guedes. Nós vamos ter que convocar o Paulo Guedes, porque até agora o senador Rogério Marinho ficava dizendo, não, o Paulo Guedes não tem nada, era eu que respondi. Não. Paulo Guedes vai ter que vir aqui, sentar junto agora, ministro, com os demais ex-ministros, porque tem a digital dele envolvida nesse esquema, né? E nós não vamos permitir que ninguém saia dessa história impunemente. Eu tenho certeza que na hora que a gente fizer aquilo que tem que ser feito, que é rastrear quem roubou esse dinheiro, a gente vai descobrir quem são os autores intelectuais desse esquema criminoso que lesou os aposentados e aposentadas do nosso país. De resto, é dizer para o Brasil aquilo que a gente tem dito sempre. Quem montou a engenharia criminosa foi o governo Bolsonaro, quem acabou com ela foi o governo Lula.
Pessoal, esse governador Zema, além de não resolver as coisas, ele quer atrapalhar aquilo que nós arrumamos lá atrás. O povo tem um poder de decisão na Constituição de Minas sobre privatização ou não de empresas estratégicas. É claro, se a gente deixar um maluco como ele, vende a CEMIG e o povo fica sem luz. Vende a Copasa e o povo fica sem água. Por isso, a Constituição determina, e eu fui o relator disso na época, uma emenda do governador Itamar Franco, que o povo tem que participar de um referendo. Só pode privatizar se o povo disser sim. E o povo está contra privatizar a água e privatizar a luz. Agora o Zema quer tirar isso da Constituição, por isso a greve da Copasa. Parabéns aos trabalhadores que estão reagindo, estão defendendo o povo de Minas Gerais para que ele não seja prejudicado com venda de empresas para amigos de governadores que já estão de saída. Todo apoio à greve da Copasa e olha, a Assembleia Legislativa não deixa aprovar isso, seria um retrocesso enorme e eu confio muito nos nossos deputados e deputadas estaduais. Sempre na luta. Ou não de empresas estratégicas. Claro, se a gente deixar um maluco como ele, vende a CEMIG e o povo fica sem luz. Vende a Copasa e o povo fica sem água. Por isso, a Constituição determina, e eu fui o relator disso na época, uma emenda do governador Itamar Franco, que o povo tem que participar de um referendo. Só pode privatizar se o povo disser sim. E o povo está contra privatizar a água e privatizar a luz. Agora o Zema quer tirar isso da Constituição, por isso a greve da Copasa. Parabéns aos trabalhadores que estão reagindo, estão defendendo o povo de Minas Gerais para que ele não seja prejudicado com venda de empresas para amigos de governadores que já estão de saída. Todo apoio à greve da Copasa e olha, a Assembleia Legislativa não deixa aprovar isso, seria um retrocesso enorme e eu confio muito nos nossos deputados e deputadas estaduais. Sempre na luta aí, pessoal. Pessoal, esse governador Zema, além de não resolver as coisas, ele quer atrapalhar aquilo que nós arrumamos lá atrás. O povo tem um poder de decisão na Constituição de Minas sobre privatização ou não de empresas estratégicas.
É claro, se a gente deixar um maluco como ele, vende a CEMIG e o povo fica sem luz. Vende a Copasa e o povo fica sem água. Por isso, a Constituição determina, e eu fui o relator disso na época, uma emenda do governador Itamar Franco, que o povo tem que participar de um referendo. Só pode privatizar se o povo disser sim. E o povo está contra privatizar a água e privatizar a luz. Agora o Zema quer tirar isso da Constituição, por isso a greve da Copasa. Parabéns aos trabalhadores que estão reagindo, estão defendendo o povo de Minas Gerais para que ele não seja prejudicado com venda de empresas para amigos de governadores que já estão de saída. Todo apoio à greve da Copasa e olha, a Assembleia Legislativa não deixa aprovar isso, seria um retrocesso enorme e eu confio muito nos nossos deputados e deputadas estaduais. Sempre na luta aí, pessoal.